Salve povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Jorge e vim aqui falar sobre a organização dos poderes no Brasil. Bom, a gente sabe que a teoria adotada é a teoria lá de Montesquieu, né? A teoria da tripartição dos poderes, né? Vinda lá das ideias, né, do filósofo. Bom, o que a gente precisa saber sobre a organização dos poderes? É como funciona, né? Como é que são organizados esses poderes no Brasil. Bom, a gente sabe que os poderes são o poder executivo, o judiciário e o legislativo. São os três poderes no Brasil. Bom, como é que eles se organizam? Eles se organizam tendo suas funções típicas e atípicas dentro de cada âmbito. Bom, vamos separar em partes. Primeiro vamos falar do poder judiciário. O poder judiciário, ele tem a sua função típica de quê? De julgar. O judiciário julga, os juízes julgam, os ministros julgam, os desembargadores julgam. Bom, e o poder legislativo tem a função típica de quê? É o único poder que tem duas funções típicas. Ele tem a função típica de legislar, de criar leis, né? O poder legislativo tem a função de legislar. O que é legislar? Criar leis. E também fiscalizar o executivo, né? Duas funções típicas, né? A função típica significa a função principal do poder. Então, a função principal do poder legislativo são duas, no caso, fiscalizar e criar leis. Bom, e já a função típica do poder executivo é administrar, né? Cada poder tem sua função típica e também tem sua função atípica, mas vamos deixar para um momento posterior. Bom, e agora vamos falar sobre os agentes políticos que representam cada poder. Bom, vamos lá. Em âmbito federal, sabemos ali que o poder legislativo ele é representado, né? Ali tem os senadores e os deputados federais. Em âmbito estadual, temos aí os deputados estaduais, né? Lá em âmbito municipal, temos os vereadores. E, bom, a função deles é o quê? Os senadores, eles vão também criar leis, fiscalizar o executivo. Bom, esses são os agentes políticos que representam o poder legislativo. Vereador, senador, deputado estadual e federal, são esses os agentes políticos que representam o poder legislativo. Bem, superou o poder legislativo, vamos agora para o poder executivo. O poder executivo é o poder que tem a função típica de administrar o país. Bom, como é que administra um país? Quem que administra o país? Vamos logo para essa pergunta. Se você respondeu o presidente, está correto. O presidente, ele tem a função típica de administrar, né? Ele está no topo, né, do agente político que representa o poder executivo. Só que também tem o âmbito estadual e o municipal. Em âmbito estadual, a pessoa, né, responsável por representar esse poder é quem? É o governador. Em âmbito municipal, o prefeito. Então, esses três, eles são as pessoas, né, os agentes políticos que representam o poder executivo. Então, eles têm a função de administrar o país, o governador tem a função de administrar o estado e o prefeito tem a função de administrar o município, né, a cidade. Vale lembrar que, claro, o vereador, né, como eu já disse, ele é o agente político que representa o poder legislativo, portanto tem a função típica de fiscalizar o prefeito, o que não acontece muito nos interiores, e de criar leis também. Assim como o deputado estadual tem a função típica de quê? De fiscalizar o governador, né, em âmbito estadual. E os senadores e deputados federais têm a função típica de legislar e de fiscalizar o presidente da república. Pois é. Já agora para o poder judiciário. O poder judiciário tem a função típica de julgar, claro, e aí vamos alinhar lá. Temos o STF, o STJ, temos os tribunais, o TRT, TST, enfim, temos os fóruns, todos. Então, todos esses órgãos, né, que funcionam para aplicar o poder judiciário, eles fazem esse papel. Então, as pessoas, né, os agentes que estão ali representando o poder executivo são os ministros,
seja do STF, do STJ, temos os desembargadores, né? E temos os juízes, né? Que tem ali os juízes de piso, né? Juiz de primeiro grau. O de segundo grau, que são os desembargadores, que é a primeira e segunda instância, né? Primeira instância, juiz de piso, e segunda instância, desembargadores. A outra instância, que não é terceira instância, mas é como se fosse, teria aí os ministros do STJ e STF. Bom, agora como é que... E aí? Cada um tem sua função típica, mas um poder pode exercer a função de outro poder? Pode. Isso é criado, né, para possibilitar que um poder exerça a função de outro, justamente para que haja freios e contrapesos, né, que é o nome do sistema dado para isso, né, o sistema de freios e contrapesos, ou Checks and Balance System. Né? Esse sistema funciona para possibilitar, um exemplo do Poder Judiciário, de criar leis. Sim, ele pode criar leis, mas como? Ele pode fazer as suas leis internas dos tribunais, justamente para que não demande o Poder Legislativo para criar leis ali do âmbito judiciário interno, né? Que são as leis que organizam o fórum, por exemplo, as leis orgânicas do fórum, exemplo, né? Então são o próprio poder judiciário, ele cria essas leis. Também tem o poder executivo, né, que pode também criar leis através de decreto. Um exemplo, você vê esses decretos da pandemia e tudo, que o governador editou um decreto que proíbe a não utilização de máscaras em locais públicos. Ele está legislando, ele está criando uma lei? Tá, mas se quem cria lei é o legislativo, então quem deveria fazer decreto não era o poder legislativo na pessoa do deputado, né, já que é em âmbito estadual. Não, foi criado isso, né, como eu disse, é um sistema de freios e contrapesos, justamente para equilibrar os poderes, né, para que um também faça a função de outro, para que não fique tão sobrecarregado ao outro e para que haja uma certa harmonia entre os poderes, né, para que eles andem em harmonia e para que também não haja aí uma exacerbação, né, um poder exacerbado de um só, né? Vamos supor que só o poder legislativo criasse leis, então o poder judiciário ou o poder executivo iria precisar da função de criar leis, iria solicitar o legislativo. Até que solicitasse o legislativo para que ele desse uma resposta, para que voltasse para o poder executivo, iria ter muita demanda, e a gente sabe que e que rege também o princípio da celeridade, né? Então, o que é a celeridade, né? Para que as coisas sejam mais rápidas. Portanto, para que seja mais rápido para editar um decreto, por exemplo, não precisaria do governador, um exemplo, solicitar o poder legislativo para editar um decreto para que voltasse para o Estado, entendeu? Então é como se fosse para dar mais celeridade e também dar mais equilíbrio entre os poderes. E, bom, são chamadas de funções atípicas, como eu disse, né? E o poder legislativo, já que tem duas funções típicas, ele tem função atípica também? Tem. A função atípica do poder legislativo é de administrar também, né? Ele pode administrar quando você abre um edital para um concurso, um exemplo, abrir um concurso da Assembleia Legislativa. Esse ato de abrir edital, né, de abrir um edital para seleção de concursos públicos, é um ato administrativo. Você está administrando ali uma coisa pública, né? Então, só que quem faz isso é o poder legislativo, né? A própria casa, Assembleia, ela pode fazer isso, né? Em nome da pessoa, do deputado, ou seja, da pessoa responsável por quem está ali comandando a Assembleia. Então, ele pode fazer isso? Pode. Também é o mesmo pensamento do exemplo anterior, para que não haja demanda. Vamos supor, o Poder Legislativo está precisando de vagas para concurso, está precisando de pessoas para concurso, então ele vai abrir 10 vagas, ele precisa urgente dessas pessoas para que funcione direito lá a Assembleia, né, o Poder Legislativo de um Estado. Aí ele vai solicitar o governador para que ele faça um edital para que depois volte para o poder executivo, para o poder legislativo? Não.
Então, até por uma questão de senso e de equilíbrio e de celeridade processo, ou de celeridade, né? Então, tem essa questão, né, de você usar o sistema de freios e contrapesos, né? Função atípica, né, de cada poder. Então, é justamente para isso. Então, o nosso Brasil, ele é organizado por esses três poderes, né? Organizado com o poder executivo, legislativo e o judiciário, tendo as suas funções típicas, cada poder com sua função típica e também cada poder com sua função atípica, para que haja aí um equilíbrio. Bom, esse foi um resumo básico do que significa e como é que é organizado os três poderes no Brasil. Bom, fui!